Bom, pessoal, voltando aqui vetores, né? O que acontece? Agora a gente vai aprender decomposição de vetores, certo? Decomposição, certo? Lembrando que tudo isso que a gente está aprendendo, a gente vai usando nas leis da física para frente, né? Você vai dizer, professor, por que a gente está estudando tantas essas setinhas, né? Vamos relembrar no começo, né? Então, isso é um movimento em duas dimensões, certo? Então, a gente vai ter que representar através de uma seta, né? E a gente está aprendendo as operações com essas setas, certo? E o que acontece? Muitas vezes a gente precisa decompor o vetor. O que é decompor? Né? Eu costumo dizer o seguinte, que decompor o vetor é fazer o contrário de somar, certo? É a gente dessomar ele, né? É como se fosse o seguinte, sempre na física, a gente está trabalhando no problema físico, está subtendido no eixo x e no eixo y, certo? Um eixo x e um eixo y. E lógico, esse vetor não necessariamente está localizado na origem do meu eixo x e do eixo y, né? Até porque vetor não está localizado em lugar nenhum, né? Lembra, o vetor não tem localização. Ele tem o tamanho, que é o módulo, tem a direção e o sentido. Ele não tem a localização. Então, eu posso mover ele para onde eu quiser e então eu posso mover ele aqui, botar na origem, né? Que eu posso analisar geometricamente as coisas. Tudo bem? E o que acontece? Muitas vezes, para a gente trabalhar com esses vetores nas várias leis da física, né, que tem, é muito mais cômodo eu fazer o quê? Em vez de trabalhar com esse vetor que ele não está nem paralelo ao eixo x, nem paralelo ao eixo y, né? Eu trabalhar, em vez de trabalhar com ele, eu trabalhar com dois vetores, né? Um é paralelo ao eixo x e outro paralelo ao eixo y, de tal forma que a soma dos dois deu o A, certo? Ou seja, que é decompor? Decompor é você achar dois vetores, certo? Que a soma dá o vetor A, né? Então, sendo que, e aí que está, preferencialmente, um é paralelo ao eixo x e outro é paralelo ao eixo y. Eles são perpendiculares, porque facilita a minha vida, certo? Tem muitas aplicações, né, para resolver problemas físicos mesmo, né, a gente fazer essa decomposição. Por isso que a gente aprende, né? Então, essa decomposição, então, quem seria dois vetores perpendiculares que a soma dá o vetor A, né? De forma que um é paralelo ao eixo x e outro é paralelo ao eixo y. É exatamente esse cara aqui, né? É exatamente esse cara aqui, certo? Vamos chamar ele de AX, certo? E o outro é exatamente esse cara aqui, ó, que a gente chama ele de AY. Ele tem todas as propriedades que a gente quis, né? Ou seja, AX mais AY dá exatamente o vetor A, né? Um depois seguido do outro. Eles são perpendiculares entre si, um está paralelo ao eixo x e o outro paralelo ao eixo y, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama das componentes vetoriais, certo? São as componentes vetoriais, certo? Porque vai ter uma diferença que vai ter as componentes escalares, né? Que é o que a gente vai falar na próxima aula, tudo bem? Então, essas são o que a gente chama das componentes vetoriais. Então, a gente vai aprender a achar exatamente as componentes AX e AY tendo o A, né? Ou seja, suponha que eu conheço o módulo de A e esse ângulo, como eu acho essas componentes AX e AY, certo? Então fica o seguinte. Então aqui, naturalmente, elas três vão fechar um triângulo retângulo, certo? As três vão fechar um triângulo retângulo. E aí, eu posso usar as relações da trigonometria, né? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, que o cosseno de θ, ele é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é um cateto adjacente? É exatamente o módulo do AX, né? O módulo do AX. E quem é hipotenusa é exatamente o módulo do vetor A, né? Hipotenusa é o que está de frente aqui para o ângulo reto, né? Então, ou seja, eu já consigo achar o módulo da componente x se eu souber aquele ângulo θ o módulo do vetor A, ó, eu consigo achar o módulo da componente x, né? Posso fazer a mesma coisa para o seno, né?
Se eu tiver o seno de θ, aqui vai ser módulo de AY, dividido pelo módulo de A. E com essa formulazinha aqui, se eu conhecer o módulo de A e, e o ângulo, né, esse ângulo de inclinação, ele vai ser módulo de A seno θ. Né? Então, eu consigo achar o AX e o AY a partir, né, tendo o A, o módulo de A, e esse ângulozinho. Tudo bem? Só uma coisa que eu queria deixar claro, certo? Que quando a gente está achando componente, principalmente em várias questões na física, certo? Muitas vezes, não necessariamente é esse aqui o ângulo que a gente tem, certo? É o ângulo com relação a algum referencial, certo? Então, às vezes, o ângulo que a gente tem é esse aqui, por exemplo, ou algum outro ângulo, certo? O que eu quero deixar claro é que, dependendo se não for o ângulo com o eixo X, essas fórmulas já vão mudar um pouco, certo? Então, você tem que analisar caso a caso, né? Eu vou resolver dois exemplos que a gente encontra, né, na física, normalmente. Certo? Dois exemplos que a gente encontra normalmente na física. Certo? Que aí a gente vai ver que, em um caso, a gente vai usar exatamente essas fórmulas, e o outro caso, como o ângulo é diferente, a gente vai usar outra fórmula. Certo? Então, é bom a gente sempre analisar cada caso. Então, por exemplo, se for em termos de beta, como é que ficaria aquelas minhas fórmulas, né? Então, se fosse em termos de beta, ó, o vetor y, ele encaixa perfeitamente a y bem aqui assim. E o AX encaixa perfeitamente aqui, né? Eles formam um retângulo, né? AX. Tá? Então, agora observe que quem é o cateto adjacente ao beta? É o AY. E o oposto é o AX. É exatamente o contrário do θ, né? O θ, quem era o adjacente? Era o AX e o oposto é o AY. Então, o que vai acontecer é que essas formas vão ficar invertidas, certo? Então, se eu fosse aplicar aqui, eu ia achar o seguinte, que o AX seria módulo do vetor A vezes, aqui não era cosseno θ, aqui vai ser seno beta, certo? E o AY vai ser módulo do vetor A, aqui era seno θ, vai ser cosseno beta. Tudo bem? Até porque esses dois caras, eles são a soma deles dá 90, né? Então tem essa propriedade de que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tudo bem? Então, só para tomar cuidado para você analisar, certo? Outra coisa também, esses caras aqui a gente chama de projeção, certo? É a projeção do vetor nesses eixos, né? Também tem esses nomezinhos. O que é a projeção? É como se fosse a sombra, né? Então, é a projeção, né? A projeção da minha mão aqui no quadro, é a sombra da minha mão, né? Então, como se fosse a sombra do vetor nesse eixo X. Então, imagina que eu tivesse uma luz aqui, a sombra seria exatamente desse jeito aqui, né? Se fosse uma luz assim, ó, a sombra seria exatamente aqui. Então, a projeção numa reta, você imagina como se tivesse uma luz perpendicular, né? E aí, a sombra é exatamente essa projeção. Tudo bem? Vamos fazer aqui uma questãozinha, né? Como eu falei, já aplicada, né? Então, o que acontece? Em questões de lançamento, né? Muitas vezes, você escolhe em qual angulação você vai lançar alguma coisa, né? Se fosse um canhão, tivesse uma bola de canhão, você escolhe a altura do canhão, né? Ou um míssil, né? Seja o que for. Algum lançamento, né? Até você jogando alguma coisa, né? Você jogando alguma coisa, você pode escolher a inclinação, certo? Então, vamos supor que você vai lançar um objeto com uma certa velocidade v, né? Essa velocidade tem um módulo de, vamos colocar aqui 10 metros por segundo, certo? E vamos supor o seguinte, que ela faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, certo? Então, você vai jogar aqui, ó, formando um ângulo de 30 graus. Você vai jogar o objeto para cima e para frente, formando um ângulo de 30 graus. E aí, o que acontece? Para a gente resolver esse tipo de problema, a gente vai sempre acha o Vx, né? A gente geralmente divide em dois problemas, um na direção x e outro na direção y,
certo? E a gente precisa descobrir quem é esse Vx e quem é esse Vy, certo? E aí, né? Ou seja, é a decomposição, né? Porque eu estou fazendo exatamente decompondo, certo? Eu pego o V, né? E como eu falei, é como se eu estivesse fazendo dissomando, né? Em vez de achar o vetor soma, eu estou achando dois vetores que somando dá ele, certo? Por quê? Porque é útil, né? Algumas questões vai ter que fazer isso, tudo bem? E aí, ó, então você faz, né? Aí fica o seguinte, e aí como eu falei, né? Só toma aquele cuidado para saber se vai ser cosseno ou seno, né? Sempre vai ser módulo de V, cosseno ou seno do ângulo, certo? E aí você tem que ver, né? Se é um caso como se fosse o θ, como se fosse o beta, certo? Então, nesse caso aqui, claramente que é como se fosse o θ, né? Então, vai ser cosseno de 30, certo? O x. E o y vai ser seno, né? Então, vamos só substituir aqui. Então, vai ser módulo de V, que é 10, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, módulo de Vx, aqui daria 5 raiz de 3 metros por segundo. Seria a velocidade horizontal com que essa partícula está indo para frente. Se a gente for para vertical, né? Então, meu Vy vai ser módulo de V, agora vai ser o seno de 30. Seno de 30, certo? Então, módulo de V é 10, seno de 30, 1 meio. Então, já acho que o módulo de Vy é 5 metros por segundo. Certo? Aqui, pessoal, como é que você pode pensar, né? Tem uma dicasinha de como você saber se vai ser seno ou cosseno, né? É só você ver, como o Vx é cateto adjacente, né? Então, cateto adjacente quer dizer, é associado ao cosseno, né? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então, o Vx é adjacente ao ângulo, então você usa cosseno. O Vy é oposto ao ângulo, né? Para aproximar, ele não está oposto, ele está aqui. Mas é que tá, se eu trazer ele para cá, ele encaixa perfeitamente aqui, né? Certo? Então ele está oposto ao ângulo, então você usa seno, né? Na verdade, no meio do ensino médio eu fazia até, para decorar isso aqui, eu fazia assim, né? Na verdade, eu pensava assim, ó. Se o vetor está próximo do ângulo, ele está coçando, então você usa cosseno, né? Se o vetor está longe do ângulo, né? Ó, então ele está acenando, aí você usa o seno, certo? Lógico que não tem nada de rigoroso nisso, né? É só para a gente decorar, tudo bem? Na verdade, eu uso até hoje, né? Vou usar aqui na próxima questão, certo? Lá nas questões de leis de Newton, né? Quando envolver plano inclinado, a gente vai ver o que vai acontecer. Num plano inclinado, a gente sempre adota o eixo X paralelo ao plano e o Y, naturalmente, perpendicular, né? Por quê? Porque fica mais fácil, certo? Poderia ser diferente? Poderia. Só iria dificultar as coisas. Poderia pegar a direção horizontal e vertical, mas só dificulta. Quando você faz isso, o que, é que vai acontecer? Quando você faz isso, vou botar aqui, tá aqui. A força-peso que a gente vai ver, ela vai ficar, ela sempre aponta para baixo, né? Para o centro da Terra, e ela vai sair do eixo X e do eixo Y. Ela não vai estar nem no eixo X nem no eixo Y. E a gente vai ver que é interessante que a gente calcule as componentes dessa força, certo? As componentes. Então fica achar quem é o Px, bem aqui assim, ó, o Px, e achar quem é o Py, certo? E normalmente ele tem que dar a inclinação aqui do plano, né? Vamos botar aqui 45 graus, certo? E aí o que acontece? Beleza, você usando a geometria aqui, certo? Usando o negócio de
alternos internos, ângulos correspondentes, essas coisas, o que você vai obter? Você vai ver que esse mesmo ângulo, bem aqui, assim, 45, é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui. 45, certo? Aqui é 45 graus. Tudo bem? Então, vamos supor que o peso de um corpo tem um valor de 80 newtons. A gente vai ver lá na frente que isso aqui é o peso correspondente de um corpo de 8 quilos. Certo? E eu quero saber quem é o PX e o PY. Certo? Como é que a gente faz? Então, mesma coisa ali, certo? Agora vamos usar aquela dicasinha que eu dei, né? Então, o PX, ó, vai ser módulo de P, certo? Seno cosseno de 45. Certo? Aí vai ser seno cosseno, é só vamos ver, ó. PX, ele está o quê? Longe, ele está acenando. Então, vai ser seno de 45. Então, meu PX vai ser 80. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, que dá 40 raiz de 2. Certo? Lembrando que eu falei para vocês que é só um bisuzinho que eu uso, né? Mas você poderia fazer da forma mais rigorosa, né? Então você pensa, o PX é o cateto oposto, né? Então o PX ele se encaixa aqui. Então, como ele é o cateto oposto, quando você usar lá a fórmula de trigonometria, você vai dizer que vai ficar a hipotenusa vezes o seno. Certo? Beleza? E o PY vai ser o quê? Vai ser módulo de P vezes, né? Então, o PY está perto do ângulo, ele está coçando, né? Então, vai ser cosseno de 45, certo? Nesse caso especial, como tanto o cosseno quanto o seno de 45 é igual, vai dar a mesma resposta, né? Newtons. Mas, tem que lembrar que mas se fosse outro ângulo, 30 e 60, né? Se você trocasse seno por cosseno, daria errado. Certo? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Certo? Então, é isso, pessoal. Decomposição de vetores é isso, né? Na próxima aula a gente vai começar a aprender componentes de vetores, né? Que aí a gente chega naquela história que eu falei que a gente vai começar a trabalhar com vetores como se fosse uma incógnita, né? Então, como a gente fazia lá na sétima série, sei lá, resolvendo as equações envolvendo um X, né? Vai ser a mesma coisa com vetores, tudo bem? Então, até a próxima aula, pessoal.